Muito bem, estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do programa Mais Saúde aqui na tela da NTV. Para você que acompanha do outro lado através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, no nosso aplicativo, enfim, nos canais na internet. Participe com a gente vai levar muita informação para você e qualidade de vida. No Mais Saúde você já conhece. Aqui o consultório está aberto e a consulta é grátis. Participe com a gente. Programa feito junto com vocês. A sua conexão, a sua pergunta, as suas dúvidas através do WhatsApp que está aqui embaixo na sua tela. 999 47 45 15 para você mandar a sua pergunta. E a gente traz convidados especiais hoje. A gente recebe na primeira parte do nosso programa o Dr. Veneraldo Queiroz, que é ginecologista, obstetra e também sexólogo, para tirar todas as suas dúvidas. Em pauta, vamos falar sobre corrimentos e doenças vaginais. Mas a gente vai abrir o leque. Se você tiver qualquer outra dúvida, questionamento, pode mandar aí a sua pergunta. Na segunda parte do nosso programa, o nosso bate-papo é com o oftalmologista, o Dr. Luciano Reis. Então, participe com a gente, você é o nosso convidado. Vamos levar informação, qualidade de vida para você. É um prazer recebê-lo e conhecê-lo. Aqui o Dr. Veneraldo Queiroz. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Boa noite, David. Claro que o prazer é meu em conhecê-lo também pessoalmente. Olha, hoje nós vamos discutir uma coisa, um tema que faz parte de todos os consultórios, faz parte do dia a dia. Eu acho que é muito difícil falar alguma mulher que na vida não teve algum corrimento vaginal que a incomodasse. Então, é uma coisa muito frequente, faz parte do nosso dia a dia, do consultório todo dia. E parece ser simples, mas tem coisas extremamente complicadas e que às vezes de difícil resolução. É difícil até, David, conceituar o que é um corrimento normal ou anormal. O que incomoda a mulher? Vamos lá, então, doutor, fica à vontade. Já vamos explicando aí para o pessoal de casa, então. E o doutor sempre muito preocupado, quero salientar e registrar aqui, a participação do público. É importante aproveitar, é uma grande oportunidade do pessoal de casa e tirar suas dúvidas. Parece ser um tema um pouco tanto preconceitos, mas vamos aproveitar essa oportunidade. O doutor Veneraldo está aqui para tirar todas as dúvidas. Sim, olha para você ver, até o conceito. O que é considerado normal? A gente procurando na literatura, fala o que é normal, o que não é diferente da secreção vaginal normal para a mulher. Olha um conceito vago, estranho, né? Outro conceito é que pode ser uma manifestação de saúde ou uma manifestação de doença. Olha para você ver como é que fica tudo complexo. Eu depois de 40 anos de profissão, acho o seguinte: o que é um corrimento anormal? É o que que incomoda a mulher. Se incomoda, já é anormal. Né? Você tem uma secreção vaginal normal, a vida não, tudo bem. Incomodou? Tá te incomodando? Coça, cheira, arde, incomoda, né? Então, incomodou, quantidade, às vezes a quantidade incomoda. Se incomodou, a meu ver, é um corrimento anormal. Se você tem uma secreção normal, que não te incomoda, não tem cheiro nem nada, não te traz nada, então é um corrimento normal. Mas se incomoda, então eu defino um conceito mais de incomodou, já é uma coisa importante. Muito bem, o pessoal de casa já está mandando perguntas aí. Aproveita, é a grande oportunidade aqui, doutor. Eu costumo dizer que aqui o consultório está aberto, consulta é grátis. O pessoal já está mandando aqui, não precisa se identificar também, pode mandar aí a sua pergunta. Já tem perguntinha aqui pro doutor. Vamos agradecer também a família do Actual Hospital, sempre presente, sempre parceiro aqui com a gente, aonde o doutor Veneraldo Queiroz atende lá. Pode ter corrimento vaginal durante a gravidez, doutor? Olha, então vamos assim, nós conceituamos e falar assim, o que é um corrimento fisiológico, natural? Vamos falar, desde a criancinha, a menininha recém-nascida, no primeira semana de vida, ela pode ter um sangramento vaginal, sabia? Ela pode menstruar na primeira semana de vida. São hormônios que ela traz da mãe dela, e a menstruação, não sei se você sabe, mas ela é uma privação de hormônio. Tipo assim, a mulher tem os hormônios normais, preparando para engravidar, aí ela não engravida, há uma privação, os hormônios caem e ela menstrua. A menininha sai do útero da mãe com um monte de hormônio da mãe, às vezes aí a privação desses hormônios, na hora que corta o cordão umbilical, a menina sangra às vezes. Então olha pra você ver, um sangramento vaginal na menininha é normal. Depois a menina vai para pré-púbere, no desenvolvimento desenvolvimento sexual dela, né, que lá para os 10, 12 anos, ela começa a ter mais umidade, os hormônios começam a produzir mais, o hormônio faz por si só aumentar a umidade vaginal. E aí, na mulher normal,
normal entre os 12, desde a época que menstrua até entrar na menopausa, todo mês, naturalmente, quando ela não usa nenhum outro produto, ela menstrua. Há um estímulo, no pré-menstrual ela tem um pouquinho de secreção, menstrua e na pós-menstruação tem um pouquinho de secreção. Depois ela para tudo e quando ela vai ovular no meio do ciclo, ela fica mais úmida, com um muco clarinho, um músculo de ovulação que a maioria conhece, né, que é usado até como método de Billing pela igreja para evitar filho, que a mulher fica úmida e ali ela está ovulando, ela tem uma secreção. E depois aquilo acaba, ela passa a ovulação, daí uns dias ela menstrua de novo. Então olha para você ver, desde que nasce, na mulher normal e da pós-menopausa também, às vezes, tem secreções importantes. Então, secreção por si só natural é comum. E os mais comuns fisiológicos também, além desse que eu estou te falando, gravidez. A gravidez, a mulher é mais úmida, porque ela tem muito mais hormônio, aumenta muito mais a umidade vaginal, a produção de lactobacilos, que são os bacilos vaginais, que produz uma acidez muito forte. Para quê? Para proteger mais o neném que está lá dentro do útero. Então, há uma secreção mais ácida e ela, às vezes, incomoda e produz mais corrimento. Doutor, quando o doutor citou quando normal, quando não usa produtos, que seria produtos? Não, tu esteja usando anticoncepcional, porque aí você atrapalha a ovulação, você não ovula, aí o ciclo não é natural. Quando você usa hormônio, sabe? Se o ciclo é natural, você tem que ovular todo mês. Se você usa o anticoncepcional ou qualquer um outro método para evitar filho, interfere nessa função do ovário, de ovulação. Entendeu? Um dos sintomas, dor ou ardência na hora de urinar? Pois é, então o corrimento ele caracteriza, né? Falando então o que é fisiológico, é natural, né? E o que ele traz? Ele pode ser as cores, por exemplo. Pela cor, às vezes, chama já a atenção um diagnóstico. Se ele é mais grumoso, mais claro, mais branco, coça, irrita, tem mais chance de ter candidíase, por exemplo. Se ele é mais leitoso, mais espumoso, mais acinzentado, ele parece ser mais Gardnerella, né, ou vaginose bacteriana. Então, dependendo da cor, também incomoda. Mas os sintomas mais chatos dos corrimentos, associado ao corrimento, realmente é coceira, ardor, prurido, desconforto da relação, claro, porque às vezes incomoda muito, e traz também desde um estigma. Quem está com corrimento se sente insegura, tem medo de encarar o parceiro, a relação, tudo, porque assim, quer queira, quer não, o estigma é importante, assim, que às vezes a pessoa se sente suja, se sente que está com uma doença, acha, a primeira coisa que ela pensa é que ela está com uma doença sexualmente transmissível, né, que veio uma doença que o parceiro trouxe para ela. Então você vê, corrimento é uma coisa muito ampla, muito complexa, e que se não for bem conduzida, às vezes incomoda muito a mulher. Então tem ardor, sim, um dos sintomas importantes associado. Tá aí mais uma vez a importância de você procurar sempre o especialista, sempre o seu médico é importante, e no ginecologista, né, doutor? A gente tem que bater nessa tecla. Não adianta você achar que você tá com a doença, que você tá com isso ou aquilo, se você não procurar quem realmente entende. E não adianta você ficar pesquisando aí através de redes sociais. O importante é visitar o médico. Nesse sentido, David, assim, corrimentos dá show na gente. A gente tem uma certa experiência, às vezes dá um show enorme. Porque assim, não, mas tem coceira, parece com aquilo. Tem um cheiro assim, não é. Às vezes dá um show. Tem todos os sintomas, tem um sintoma assim, esse sintoma é de cândida, por exemplo. Você vai avaliar, não é cândida, é outro sintoma, pode ser acidez, pode ser a própria Gardnerella, às vezes, da coceira e ardor. Então, assim, só pelo sintoma, e aí o Google não vale, muito bem, sinto doutor, isso. Muito bem. Eu sinto isso, aí o Google fala que é isso, mas assim, na hora que você vai ver, não é. Porque depois nós vamos falar um pouquinho de diagnóstico, às vezes o diagnóstico não é simples de fazer. E fora os corrimentos, não podemos falar daqui um pouquinho dos corrimentos recorrentes, que um deles é a candidíase de recorrência, você ter cândida sempre, trata a volta, isso é um tema que daria uma aula só para discutir sobre candidíase. Mas já vamos pincelar então, um pouquinho sobre isso, então, doutor. É que eu estou te falando, o diagnóstico às vezes é muito difícil, não só pela uma boa anamnese, uma boa história, né, de quando que começou, o que trouxe todos esses sintomas. O exame físico ajuda muito, claro, porque você vai ampliar a imagem, fazer teste de KOH, que é um teste do cheiro, a colposcopia com a imagem ampliada, e para você fazer um diagnóstico. Aí, agora o que eu estou te falando, que a recorrência, né, o que mais comum é candidíase de recorrência. Tipo assim, cândida, que é uma secreção, um corrimento que é ardor, coceira, incomoda muito, a vulva fica vermelha, irritada. Tem gente que liga 3 horas da manhã com irritação e coceira, que não aguenta. Nesses casos, já orientando, eu peço para colocar gelo. A melhor coisa é quebrar gelo, aí, gelar, porque aí... Vamos aprendendo. Gelar, que pelo menos melhora o sintoma, até depois ir procurar o médico e se orientar melhor.
Mas então, e a candidíase de recorrência é aquela que chega a ter 2 crises por ano, a cada 6 meses, uma candidíase bem definida pelo... E os sinais são esses, repete pro pessoal de casa. A candidíase é a coceira, ardor, queimou, ardor a relação e uma secreção grumosa, coalhada, que incomoda muito. Antigamente chamava-se de flores branca, que é parecendo aquela flor branca, porque a cor é de branca mesmo e incomoda muito. Quem tem candidíase de repetição sabe o quanto que esse sofrimento é importante. E às vezes você trata, daqui um mês volta de novo, depois de um mês volta de novo. Nesse sentido, David, eu sempre gosto de falar que a culpa não é nem da vagina, é da dona da vagina, né? Que geralmente a causa dessas recorrências, tirando algumas patologias que são claras, por exemplo, diabetes, quem tem um diabetes compensado, às vezes nos primeiros sintomas é candidíase de repetição. Por quê? Porque a vagina fica mais úmida e mais doce. Fungo precisa de quê? Boloro precisa de quê? Açúcar, de açúcar e umidade. Pega um saco e suja de açúcar e joga no cantinho. No outro dia, ele tá com aquele bolor acidentado. Isso é cândida, é fungo, né? Então, a diabetes compensada, que não trata direito, não faz bom acompanhamento, e é uma candidíase recorrente brutal, que ela coça e morre de coçar, trata e não adianta enquanto ela não compensar a diabetes. Outra causa de candidíase de recorrência é o uso de antibiótico. Todo mundo usa antibiótico sem precisar de semanemento. Tem infecção, irritaçãozinha de garganta, toma antibiótico. Tem, às vezes, uma possível infecção urinária não diagnosticada, toma antibiótico. E quando você toma antibiótico, ele faz efeito não é só na bactéria ruim, não. Ele mata as bactérias normais também. E a flora vaginal é uma flora constituída por muitos micro-organismos, muitos tipos de bactérias que são importantes ali para a vagina, para manter a acidez da vagina, a proteção, porque vulva e vagina protege quem? O útero, onde se forma um bebê, forma um filho. Então é uma antiproteção, uma proteção antes de chegar ao útero. Então, o antibiótico vai e mata as bactérias boas e as ruins. E aí você tem um desarranjo nessa flora, facilita a formação, a procriação de fungo. Então, olha para você ver, diabetes compensada, uso do antibiótico, corticoide, quem toma corticoide, às vezes por alguma doença importante, tem que tomar muito tempo também, porque baixa a resistência. Os imunodeprimidos, claro, né, aidéticos e por aí afora. E outra coisa importante, talvez o mais importante que candidíase de repetição, a meu ver, é estresse físico ou emocional. Físico, porque às vezes tem coisas que são estressantes mesmo. E emocional também mais importante, relacionado? Mais importante. Olha, a gente discute muito sobre a saúde mental, sobre o estresse. Está sempre em pauta aqui no programa. Quem acompanha o nosso programa sabe disso. Olha a importância da saúde mental. Deixa eu te contar, quando a pessoa não fala, o corpo fala. E a vagina fala. E se a vagina falasse? E aí a vagina pode sofrer as consequências. Um estresse tenso, um estresse grande, importante, você baixa a resistência e gruda muito fungo na vagina. E aí, caminhando para esse lado emocional, afetivo, sexual, eu acho que a vagina não fala, né, que ela tem muita história para falar, que de um desajuste afetivo sexual. Entendeu? Então, assim, é um álibi que se cria para não ter relação sexual. Eu tô com cândida, eu tô com coceira, tá ardendo, tá incomodando. Então, eu não consigo ter relação. Então, se você não fala, eu não quero, eu não vou ter relação, eu não sinto bem, eu não quero, não quero ter relação mais com você, a vagina pega e fala. Entendeu? Que aulas e mais aulas aqui no nosso programa de hoje. A gente vai pro segundo bloco, já vamos falar sobre tratamento, se tem tratamento. Não responde agora não, doutor, depois do intervalo, se existe como tratar o corrimento, né, vaginal e tudo mais. Pessoal de casa, aproveita esse intervalinho para você mandar sua pergunta aqui pro doutor, tá bom? Vamos lá então, produção, girando rapidinho pro nosso breve intervalo, daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Participe com a gente. Você que acompanha aí do outro lado através do 8.1 digital e nos nossos canais na internet. O nosso contato tá aí para você mandar a sua pergunta. Aproveita que a consulta é grátis. 999-47-4515. A gente volta em mais um bloco com a parceria do Aquitual Hospital, representado hoje aqui pro Dr. Veneraldo Queiroz, que é ginecologista, obstetra e também sexólogo, também num bate-papo super tranquilo, aberto e dando aulas aqui pra gente. Não só as mulheres aprendem, né, doutor? A gente estava conversando aqui em off nos bastidores, nós também aprendemos
preocupados com isso, é importante acompanhar. Aliás, a sua esposa, a namorada, não sei o que, faz parte da sua vida, né? E se ela tem um problema, está inerente a você também, ainda mais na esfera, como eu te falei, na esfera sexual, porque corrimento faz parte da esfera sexual. A mulher se sente insegura, que não está bem, né? E você também acaba ficando, ela parece com um corrimento, você fica, mas por quê? Onde que aconteceu isso, né? Sempre tem também o questionamento masculino. Veio, traição, já vai mexendo, balançando em tudo. É importante o homem aprender também um pouquinho da saúde da mulher. E o Mais Saúde está aqui para levar essa informação, essa riqueza de informações aí para você. Doutor, no bloco anterior, a gente falou, tem como tratar o corrimento? Olha, primeiro vamos falar um pouquinho das etiologias. Quais são as causas realmente, né? As mais comuns mesmo dos corrimentos vaginais é a candidíase. Aliás, na realidade, em primeiro lugar, é a Gardnerella, ou vaginose bacteriana. É aquela que dá o cheiro forte, aquele cheiro de peixe. É o mais comum, a mais frequente em termos de doença. Depois as candidíases também, que aparece muito. Aí entra para as DSTs, de doença sexualmente transmissível, ou IST hoje falado, que é Gardnerella, gonorreia, clamídia, que é uma outra silenciosa para danar, extremamente perigosa. E tem algumas outras doenças, por exemplo, se você tiver um cancro mole, que dá uma ferida e dá secreção. Os HPVs da vida, né, que também pode dar corrimento, que é aquela crista de galo, uma verruga, são as doenças sexualmente transmissíveis, que aí é que eu te falei que traz o estigma e a insegurança da pessoa de ter um corrimento e uma doença, medo de que isso seja uma doença sexualmente transmissível, às vezes é mesmo. Né? Então depende de tudo isso, David, de qual é o diagnóstico. Amplo, né, doutor? Muito amplo, por isso assim, não é um tratamento simples, não, depende do diagnóstico. Para cada etiologia, para cada causa, você tem um tratamento, uma orientação, né, também para que às vezes não retorne o problema. Talvez, igual eu te falei, talvez uma candidíase de resistência, você não tem que tratar candidíase, não, você tem que tratar o casal, tem que tratar a afetividade, sexualidade. Tem casos que você já tem que mandar para o juiz, já é caso que não tem mais nem jeito que fazer. Né? Então, depende muito de tudo isso. Eu acho que depende muito de um bom diagnóstico, primeiro, que às vezes o diagnóstico é difícil. Tem corrimentos que a gente não consegue nem definir a causa e que às vezes incomoda muito a mulher. Você trata, volta, às vezes você acha que é uma coisa, às vezes faz diagnóstico, até com diagnóstico laboratorial, não dá um resultado bom, você não consegue definir qual que é. Né? E os corrimentos repetitivos, eu sempre, quando tem algum corrimento repetitivo, eu procuro trabalhar mais a esfera afetiva e emocional, que eu acho que tem alguma coisa que está mexendo, conhecer melhor aquele contexto daquela pessoa, do casal, porque alguma coisa está mexendo ali no casal. Quando o doutor parte para esse lado do emocional, do casal, os resultados melhoram, o senhor percebe isso? Olha, é claro, sabe por quê? Que você pode às vezes até não resolver o problema, mas quando você define o problema, já te ajuda muito. Não é? Porque assim, o grande problema inclusive corrimento também, as mulheres ficam inseguras com medo de ser câncer. Doutor, mas isso não é câncer, né? Porque trata, volta, não resolve, ninguém resolve isso, já fui em vários colegas, ninguém resolve. Olha pra você ver, ela fica insegura nesse sentido. Quando você clareia que seja talvez até por uma esfera afetiva e sexual, agora ela vai resolver ou não vai resolver o problema? Não sei, isso é um problema, mas pelo menos clareou. Eu acho que quando o medo é do desconhecido. Quando você conhece o problema e sabe qual é o problema, já te clareia, já te relaxa muito, te deixa mais tranquilo. Isso às vezes por si só melhora muito. Pode ser que você não vai resolver, mas se você já entende, já é bom demais. Você abre uma luz para a pessoa, para ela entender o que ela tem. E daí quando ela tem candidíase de frequência, principalmente, muito claro, depois de uma boa orientação nesse sentido, quando ela fala, nossa, eu não estou bem emocionado, eu comecei com cândida. Ou então, olha, o relacionamento piorou, eu comecei com cândida. Então ela já sabe. Claro que ela vai ter que tratar, porque está incomodando. Mas aquilo não a incomoda muito mais. O foco saiu da vagina e entra para o outro lado. Entendeu? É isso. Gostei da frase do doutor aqui. Se a vagina falasse. Se ela falasse. Tanta coisa ela sabe, né? E às vezes ela não fala. Mas ela sofre. Ela sofre, e sente, se expressa da expressa forma muito, e se expressa muito. Não diria só a vagina, mas todo um contexto pélvico, né? Principalmente discutindo sobre as dificuldades na sexualidade. É claro, dor pélvica crônica, por exemplo, que é aquela dor na pelve que nada resolve, faz tudo com tem exame, nada, possivelmente é porque também a pessoa não consegue mais ter intimidade e traz dor à relação, desconforto à relação, e na realidade o relacionamento já está furado há muito tempo. Quais são as formas mais comuns de tratar? É sempre com remédio? Os tratamentos podem ser com orais, com comprimidos, né? Injetável, geralmente não. Orais e cremes vaginais, né? Que se é um corrimento com uma grande quantidade, você associa às vezes o oral e o creme local. Para quê? Para ter uma resposta mais rápida.
né? Então tem cremes e comprimidos vaginais. E às vezes tratamentos prolongados, que às vezes você tem que fazer tratamento de 90 a 180 dias para que você não evite as recidivas, aquelas que eu te falei que são recidivantes, né? Às vezes tem que usar muito tempo o tratamento oral mesmo. Mas o mais comum é um creme vaginal, resolve na grande maioria das vezes, e às vezes comprimido, e já tem até comprimido vaginal também, que facilita um pouco a colocação, o dispositivo de colocar intravaginal. Muito bem, a tecnologia, a modernidade a favor da saúde sempre. E prevenção, vamos falar um pouquinho de prevenção, parece ser rotineiro, básico, falar de higiene talvez, mas vamos falar as formas de prevenção, se realmente existe no caso de corrimentos, doutor? Boa ideia, boa pergunta, David, porque assim, realmente, tirando do que é fisiológico, que é natural que a gente falou, o que você, porque por exemplo, se você não faz uma boa prevenção, você pode estar causando, por exemplo, tem gente que faz duchas higiênicas internas com duchinha de chuveiro, você acredita? Tira aquela boquinha da duchinha, introduz na vagina e lava a vagina. A vagina não deve ser tocada a não ser para tratamento. Não deve com nada, né? Tem os produtos eróticos que as pessoas não tem nada contra usar às vezes produto erótico, mas são produtos que às vezes que tem que muda o pH vaginal, que tem muito produto químico e que aí desarranja a flora vaginal, aumenta o risco de infecção. Então assim, olha pra você ver, a questão da higiene, na realidade a vulva deve ser lavada praticamente com água morna e talvez com esses sabonetes, tem sabonetes íntimos que tem um pH mais parecido com o pH da vagina para não incomodar muito ou não desarranjar a flora vaginal. Mas em suma, eu acho que uma boa higiene, estar bem com você, estar bem com o outro, ter uma boa sexualidade, faz parte também de prevenir doenças, porque a promiscuidade, que hoje é tão comum, é uma das causas maiores de corrimento também, né? A promiscuidade e fora o risco das doenças básicas, importantes que estão voltando. HIV está voltando, sífilis voltou demais esse ano, isso é gravíssimo, né? Tinha muito tempo que eu não via sífilis, esse ano eu vi uns 3, 4 casos de sífilis, inclusive em grávida. Olha, é muito preocupante. Onde que vai a nossa sociedade? Doutor. Onde vai a nossa adolescência? Essa seria a minha última pergunta, mas eu até deixei aqui anotado, doutor, mas já que o senhor citou mais uma vez os ISTs, né? Vamos falar, o doutor que lida isso todos os dias ali no seu consultório, tem o contato direto, né? Com quem tem. Como é que está a situação hoje, principalmente aqui em Patos de Minas, a respeito do IST? O senhor tem percebido o aumento? Está estabilizado? O aumento, assim, não é só desse ano não, de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá, a sociedade brasileira está preocupada com o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. E essas rotineiras básicas que a gente falou aqui, tudo bem. E a AIDS, que está aumentando muito. E a sífilis na gravidez, que está o risco de trazer lesões importantes para o bebê, né, e para a mãe também. Então, assim, infelizmente, a promiscuidade, hoje é até difícil conceituar o que é promiscuidade, é ter um parceiro, 5, 10, 20, não sei, né? É tão difícil isso. Eu acho que o importante é que se seja 1, 2, 3, 5 parceiros, mas que se proteja naquelas relações que são às vezes até eventuais, por que não? Né? Mas que se proteja bem. E o problema, David, é mais sério ainda, que camisinha protege muito pouco. Protege sobre a ejaculação, que seria a AIDS, e o resto. HPV não protege. Contra a gonorreia também protege, claro, né? Mas assim, contra HPV, por exemplo, que a camisinha não protege. Mas de todo jeito, usa, claro, é fundamental. É melhor ser usado do que não usar nada, né? Mas eu acho que o grande problema, eu entendo hoje, agora fechando, que é uma coisa importante para casais, assim, casais novos que se conhecem, vão começar, principalmente pessoas que têm já uma estrutura melhor. Olha, faz os exames de IST que você falou antes. Se eu faço, ela faz e fala assim, olha, eu não tenho nada, nem você tem nada, então eu cuido de você, você cuida de mim. É um trato básico, assim, né? E antes de começar a ter relação, teoricamente tinha que fazer os exames sim, porque se já tiver com uma doença, não falamos de hepatite, meu amigo, que está aumentando muito também, hepatite B, hepatite C, tudo é doença sexualmente transmissível. Olha, eu já vou falar com o pessoal do Actual e com a produção aqui do programa. Eu entro de férias agora, doutor. É meu último Mais Saúde, mas assim, quando eu voltar, gostaria de deixar já o convite feito pro doutor aqui pra gente falar sobre doenças, né, IST, sobre sexologia, e abrir a pergunta aí pro povão participar. Todas as dúvidas, já que o doutor também é sexólogo, é um assunto muito, mas muito importante, e falar sobre a hepatite, não pode deixar passar batido, não. As hepatites também estão aumentando muito. E outra coisa, doutor, antes da gente fechar aqui o nosso programa, qual que é o momento ideal, principalmente para as mulheres? Atenção, você que está na pré-adolescência, você que é adolescente, qual o momento certo de procurar o ginecologista? Olha, outra pergunta interessante, que eu acho que também é o seguinte, é quando tem dúvida.
Porque assim, eu comecei a menstruar, tem que ir ao ginecologista? Não, se você estiver bem, estiver tranquilo, se sua mãe passou uma boa orientação para você às vezes não tem que procurar o ginecologista. Agora sim, se começou a namorar ou pensa em namorar, aí é hora de procurar, sim, e seria o ideal de procurar antes de ter a relação sexual, porque uma pessoa bem orientada, às vezes tem uma relação sexual mais tarde, e o mais importante, com anticoncepção bem feita, que isso que é importante. Porque quando você conhece melhor as coisas, você faz melhor as coisas, né? Quando você não conhece e pega só a orientação das comadres, das vizinhas, das amiguinhas, você vai fazer errado. Aprender na rua só vai fazer errado, é mais risco de errado. Então vai ao ginecologista, se orienta, vê sobre todos os métodos, para que você tenha uma anticoncepção muito antes de você começar as primeiras relações. Mas isso é muito triste. 47, se não me engano, 50% das meninas que fazem medicina começam a ter relação sexual sem fazer nenhuma proteção, sem nunca ter ido ao ginecologista. Quem faz medicina, agora você imagina as outras. Isso é estatístico, tem trabalhos que infelizmente mostram isso. Então, falta muito no nosso país, é cultura, né? Cultura. Muito bem, a gente está aqui para ajudar e contribuir com TV, em canal aberto, falando sobre esse tema, falando sobre sexo. Isso é muito importante. Infelizmente, como o doutor disse, ainda existem alguns conceitos e preconceitos sobre isso. Bom, vamos lá. Aonde que o doutor atende? Lá na Actual Clínica, estamos lá o tempo todo. Actual Clínica, isso aí, que fica ali na Avenida Paranaíba. Quero convidar você aí do outro lado a entrar também nas redes sociais, Actual, né, hospital, que você vai ter acesso, tem a caixinha de pergunta, toda terça-feira tem um especialista, um profissional aqui no nosso programa, falando sobre temas diferentes. Quero desejar já um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Espero, doutor, te encontrar em 2025 com esse tema que a gente deixou aberto aqui pro pessoal. E muito obrigado, um prazer ter te conhecido, adorei a sua participação. Muito obrigado, David. Eu que agradeço a oportunidade de todos estar aqui com você. Tá aí, boas férias também, bom fim de ano. Muito bem, então vamos lá, seguindo aí, @Actual Hospital. A gente vai pro nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar da saúde dos olhos. A gente vai receber o oftalmologista aqui no nosso programa. Eu volto já, não sai daí. Estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Você participa com a gente. O nosso programa hoje também fala da saúde dos olhos. E na segunda parte do nosso programa, eu tenho o prazer de recebê-lo pela primeira vez aqui no programa. Está aqui com a gente o Dr. Luciano Reis, que é oftalmologista lá do Hospital de Olhos Alto Paranaíba. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Conheci recentemente. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos de casa. Vamos falar da saúde aí dos olhos. A pauta de hoje com o Dr. Luciano aqui é sobre ceratocone, glaucoma e pterígio. Então fique atento, participe com a gente, aproveita que o nosso tema é esse, viu, doutor? Perfeito. Consultório está aberto, a consulta é grátis. Se você tiver uma outra pergunta que não tá na nossa pauta, fique à vontade para você mandar. Eu tenho certeza que o doutor Luciano vai responder para você com o maior carinho. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, doutor, queria que o doutor falasse um pouquinho. Muito se fala hoje sobre a estrutura do Hospital de Olhos Alto Paranaíba. Conta um pouquinho pra gente, né? Onde que é, como é que funciona o hospital, quando chegou aqui em Patos de Minas? Perfeito. O Hospital de Olhos Alto Paranaíba, ele fica na rua Maestro Randolfo, 125. Estamos há 5 anos em Patos de Minas. O hospital foi idealizado por 2 irmãos, chamados Eduardo e Lucas, são de Montes Claros. Idealizaram esse hospital aqui em Patos, foi feito, programado e com estrutura muito, muito bem feita, com tecnologia de ponta para melhor atendê-los. Sou de Patos, natural de Patos de Minas, voltei há 2 anos, fiz minha residência médica fora e estou voltando agora. Entrei no corpo clínico do hospital e agora faço parte da diretoria médica do hospital. Estou agora para dedicar todo o meu tempo exclusivo a lá. Muito bem, e quem ganha com isso somos nós, né? A população de Patos de... Não só Patos de Minas, né? Toda a região. Que, como eu digo aqui em todos os programas, a importância da tecnologia, da nova estruturação a favor da medicina e principalmente para a saúde da visão dos olhos, né, doutor? Perfeito. A visão é muito importante, né? Não precisa nem falar, mas 80% da nossa percepção do mundo está relacionada com a nossa visão. Então a gente idealizou esse hospital para você conseguir resolver todos os seus problemas oftalmológicos em um só local. Então você consegue chegar, fazer sua consulta oftalmológica, fazer seus exames de propedêutica, fazer a cirurgia caso necessário. Tudo isso no mesmo ambiente, um ambiente acolhedor, um ambiente humanizado, com estrutura
bem bacana, com tecnologia de ponta para melhor atender nossos pacientes. Que bom, quando tem toda a estrutura em um só lugar, isso melhora muito, porque lembro, antigamente, até recente pode-se dizer, que a gente vai no lugar e pega o exame com um, aí passa para outro, tem que esperar tantos dias para cuidar da visão, para depois fazer isso, para fazer aquilo, e é bom ter um lugar que já tem de tudo, né? Perfeito, o objetivo era esse, exatamente por causa disso, porque anteriormente você ia num local, ia no hospital, depois você deveria direcionar para uma clínica, para depois fazer exame, para depois retornar ao médico solicitante. Então a gente criou isso para manter tudo ali. Você agilidade, evitar, exatamente. Né? Hoje a gente consegue ver que a locomoção, não só em Patos, né, mas como todos os locais, está bem complexa. A gente quando consegue economizar o nosso tempo, direcionar mesmo com melhor qualidade, é mais importante e traz qualidade de vida para todo mundo. Exatamente isso que eu ia falar, doutor. Qualidade de vida, porque a saúde dos olhos, a nossa visão é como qualquer órgão do nosso corpo. Não pode esperar. Se esperar muito tempo, mais afetado fica, mais difícil fica o tratamento, né? Perfeito, exatamente. Assim, você, usuário de óculos, então, sem indicação da consulta oftalmológica é uma vez ao ano. Então, é uma consulta frequente, a população realmente precisa, a oftalmologia é muito amplo. A gente necessita de acompanhamento desde o nascimento até na vida do idoso. Então a população está envelhecendo, a cada dia mais precisa de fato desse acompanhamento oftalmológico mais de perto. E lá vocês atendem de qualquer idade? De qualquer idade. A gente tem subespecialistas da área da oftalmologia, temos especialistas em retina, em vítreo, em uveites, especialistas em ceratocone, em glaucoma, que a gente vai discutir já. Em catarata, fazemos a cirurgia de catarata, cirurgia de pteríase, cirurgia de blefaroplastia, que é a cirurgia da plástica da região ocular. Então temos um hospital bem completo com todos os subespecialistas na área da oftalmologia num só local. Muito bem, a gente separou com a produção por etapa, a gente vai falar sobre glaucoma, sobre pterígio e também ceratocone. Produção, perfeito. Prepara aí as imagens sobre glaucoma para a gente começar o nosso primeiro bate-papo sobre glaucoma. Muito bem, doutor, tem imagens na tela, o doutor fique à vontade para poder explicando para o pessoal de casa. Perfeito, o glaucoma é uma doença neurodegenerativa, é uma neuropatia do nervo óptico. Então, é uma causa irreversível de perda visual, é a principal causa de perda irreversível, é uma doença até frequente na população, em torno de 707 milhões de pessoas no Brasil portadoras dessa doença, e dessas 7 milhões de pessoas, 10% chega ao desenvolvimento de cegueira total por causa dessa doença. Isso é uma apresentação, uma simulação de um paciente glaucomatoso. Número 1, paciente normal, você tem todo um campo visual. Número 2, você consegue já o glaucoma inicial, ele vai perdendo a visão periférica, então você consegue ver que a visão fica um pouco mais em funil. Na terceira imagem, o glaucoma moderado já, com a visão periférica já bastante comprometida, e na imagem 4, você consegue ver que você só tem o foco de visão central. Isso é uma apresentação, uma simulação da visão do paciente. Esse exame é um exame de fundo de olho, um exame realizado na consulta oftalmológica, onde o médico suspeita sobre a doença. Você consegue ver aquela imagem, aquela bolinha amarelinha, no meio da bolinha mais rosa, aquele ali é o nervo óptico. O nervo óptico, você tem aquela imagem amarelinha pequenininha, chamada de escavação. A primeira imagem à esquerda é um exame normal, você tem uma escavação pequena, esse é o objetivo, a maioria das pessoas tem, 80% da população tem aquele nervo óptico ali. Então, durante o exame físico, você consegue visualizar a suspeita disso. Você consegue avaliar que tem uma escavação na segunda imagem, já começa a crescer, aquela imagem amarelinha começa a ficar um pouco maior. Depois, a imagem 3, você consegue avaliando que está cada dia que passa progredindo. E na última imagem, um glaucoma já mais avançado. Essa é a importância da consulta oftalmológica periódica. E durante a consulta oftalmológica, você consegue predizer se esse paciente tem um risco maior ou não de desenvolvimento dessa doença e, de fato, fazer o diagnóstico. Muito bem, doutor. E quem é que... Daqui a pouquinho a gente vai passar mais imagens, produção. A gente vai por partes aqui, por temas. Perfeito. Quem é que pode ter, a partir de quando... ter aí o glaucoma? Perfeito. O glaucoma é uma doença que pode ser até ao nascimento, ser congênita mesmo, mas ela é mais frequente após 40 anos de idade. Então, em torno de 3% da população acima de 40 anos de idade, na população geral em si, pode ter o glaucoma. É uma doença neurodegenerativa que tem uma carga genética muito, muito importante. Se você tem um familiar de primeiro grau, um irmão, um pai... com glaucoma, você tem a chance de 9 vezes maior. 9 vezes? 9 vezes maior do que a população geral. 9 vezes é assustador. Então, se você tiver alguém em casa com glaucoma, saiba que você tem que Olha, pessoal de casa, preste atenção na fala aqui. Vou pedir pro doutor, a câmera fechar aqui no doutor, para explicar pro pessoal de casa essa sua fala. É muito importante.
Preste atenção você aí de casa na fala aqui do Dr. Luciano Reis. O fator de risco do glaucoma, a genética é muito importante. Se você tiver um parente de primeiro grau na sua casa, seu irmão, seu pai com glaucoma, você deve procurar um oftalmologista, porque a sua probabilidade de ter a doença é 9 vezes maior do que a população geral. Vamos falar de tratamento. Tem tratamento? Tem tratamento, felizmente tem cura, tratamento. 100% de cura não existe, é uma doença irreversível, não tem cura. Neurodegenerativa não vai ter cura, ela vai ter tratamento. O controle da doença é através da pressão intraocular. Essa pressão intraocular, ela varia da normalidade entre 10 e 21. O objetivo do tratamento do glaucoma é redução da pressão intraocular. Ela pode ser feita por diversas técnicas, pode ser feita por um colírio, pode ser feita com laser, pode ser feita com cirurgia. O objetivo é definir qual tipo de glaucoma que você tem, que ele tem diversas formas. E a partir disso, você consegue direcionar o melhor tratamento do paciente. É importante, mais uma vez, volto a apertar a tecla aqui, de você procurar o especialista, no caso da saúde e da visão, o oftalmologista, e a gente indica para você o pessoal, né, o Dr. Luciano Reis, lá do Hospital de Olhos Alto Paranaíba, que é um dos melhores que existe, tem total, tem toda a estrutura à disposição. E a partir de que idade mesmo, doutor, o glaucoma no caso? Ele é mais frequente após 40 anos de idade, então assim, a incidência vai aumentando com o envelhecimento. Essa incidência vai aumentando palativamente com o envelhecimento. 50 anos aumenta um pouco mais, 60 mais, 70 e consequentemente vai aumentando a cada dia que passa. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é suspeitado durante a consulta oftalmológica, após a consulta oftalmológica, se caso tiver de fato a suspeita clínica, com aquela imagem que a gente mostrou anteriormente, o paciente deve fazer outros exames complementares. Paquimetria, campo visual, OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, retinografia e uma gonioscopia. Esses exames vão completar o diagnóstico e definir a melhor abordagem terapêutica para esse paciente. No hospital você consegue encontrar todos esses exames, nós temos todos esses aparelhos que fazem o complemento do seu diagnóstico. O pessoal tá mandando pergunta aqui pra gente. Hoje, como o nosso tema é variado, eu quero mandar um abraço aqui pra Beth e o Tiaguinho. Tá sempre ligada, tá mandando aqui ó, até um testemunho. A Beth é sempre, né, uma telespectadora assídua nossa. Tiaguinho tem pterígio e quando está bem irritado, daqui a pouquinho a gente vai falar de pterígio, ainda a gente tá falando de glaucoma, e a gente tem um telespectador que mandou aqui pra gente, doutor, pode dirigir com glaucoma? Pode dirigir, depende do campo visual desse paciente. Então assim, o campo visual é um exame complementar que você consegue avaliar de fato como é que tá a amplitude de visão desse paciente. Se o paciente tiver um glaucoma muito evoluído, embora a visão central dele esteja boa, o campo de visão pode estar comprometido. Então isso você vai gerar um risco tanto para você quanto para as pessoas que estão na via. Então se caso houver uma diminuição muito importante desse campo de visão, sugiro não dirigir, de fato. Ou seja, nos primeiros sintomas e sinais... Infelizmente ele demora para apresentar sintomatologia. E quais são os mais comuns? Os mais comuns de fato é quando procura por já causa de glaucoma, é quando está ruim. Infelizmente o paciente, normalmente em que etapa? O paciente mais idoso, o seu familiar vai levá-lo na consulta e já fala, meu pai, minha mãe já está esbarrando dentro de casa. Ao deambular dentro de casa ele já começa a esbarrar, está machucando o braço, está machucando o outro. Ele começa a perder um pouco de fato desse campo de visão. Então você não pode esperar de fato a avaliação oftalmológica, ela deve ser feita o quanto antes. Muito bem, o doutor Luciano está participando com a gente. Daqui a pouquinho, vamos para o nosso intervalo, que na volta a gente vai falar sobre pterígio e também sobre ceratocone. São doenças importantes aí. Hoje o programa está sensacional. Não sai daí não, vamos para o nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho, Mais Saúde está de volta aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, no nosso último bloco, convidando você aí de casa a participar com a gente, o WhatsApp na tela para você mandar a sua pergunta, 999-47-4515. Quero só pedir desculpa aqui e corrigir, é Dr. Luciano Regis, eu disse Reis, mas é Regis aqui mesmo. Doutor, é isso, agora a gente vai falar sobre pterígio. Na tela, produção, já pode colocar imagens aí para o pessoal de casa ir se situando e também poder entender um pouquinho mais sobre pterígio. O que é pterígio, doutor? Pterígio é um tecido fibrovascular que nasce normalmente na região nasal e vai caminhando para a região superficial do olho, chamada córnea. Você consegue ver na imagem um tecido bem fibrovascular mesmo, com vários vasos adentrando dentro do olho do paciente.
Essa lesão ela é superficial, é um tumor benigno, é a segunda cirurgia mais realizada dentro da oftalmologia, só perdendo para a cirurgia de catarata. Às vezes o paciente até confunde, fala que já operou a catarata e já operou o pterígio, ou então o contrário. Ele é bastante frequente, está muito relacionado com exposição solar, inflamação crônica da córnea, acaba levando à formação desse pterígio. Nesse outro exemplo, é uma foto com o paciente que fez a cirurgia. À esquerda você tem a carninha no cantinho do olho desse paciente, à direita você consegue ver que foi removido. Ou seja, na primeira imagem há aí o pterígio. O pterígio, exatamente. Na segunda já é após a cirurgia, para o paciente, após a cirurgia fica com a conjuntiva toda clarinha, você consegue ver que o olho do paciente está bem mais claro. E só com cirurgia, doutor? Infelizmente ele é só com cirurgia, não tem colírio que faz para você poder removê-lo. Volta só um pouquinho, porque essa aí deixa por último essa imagem. Vamos voltar isso, muito bem. De fato, o que o pterígio ele causa sintomas irritativos. Normalmente, para gerar baixa de visão, ele tem que estar muito grande, ele tem que estar no feixe, no pupilar. Então ele tem que estar no rumo da pupila. De fato, ali ele vai trazer prejuízo visual. Então, normalmente isso não acontece. Ele traz bastante irritação no olho do paciente, com o exemplo da telespectadora que perguntou. Normalmente com poeira, com sol, o paciente sai do banho após lavar o cabelo com o olho bastante vermelho. Então eles são os principais sintomas, são sintomas irritativos, dor, ardência, hiperemia ocular, que está relacionado com as queixas do paciente com pterígio. E ele é classificado dividido em classificação de 1 até 4. Quanto menor, 1, depois vai crescendo, 2, e no grau 4 é quando ele está no feixe visual, no feixe pupilar. E a indicação cirúrgica, infelizmente, é a cirurgia, depende de fato da sintomatologia do paciente. Embora possa ter um pterígio pequeno, se o paciente está muito queixoso, está com muita irritação, a gente pode indicar a cirurgia, que é a remoção, é a famosa raspagem que a gente faz desse pterígio. Muito bem, doutor. Tá chegando várias perguntas aqui, daqui a pouquinho eu vou abrir para o doutor Luciano Regis responder aqui pra gente. Vamos para nossa última imagem, produção. Pode colocar aí na tela. É uma imagem... Essa imagem é uma atenção que eu quis trazer para os telespectadores. Ela tem um pouquinho diferente. Na biomicroscopia, que é o exame oftalmológico, a gente consegue diferenciar os vasos, a gente consegue ver que essa lesão está muito mais infiltrativa. Isso é um tumor maligno, diferente do pterígio, que a indicação é cirurgia com urgência e com quimioterápico tópico. Então isso é só uma atenção. Às vezes o paciente tem uma pequena lesão de crescimento rápido, que evoluiu rápido, e ele deve procurar o oftalmologista, porque de fato pode ser um câncer. Então isso é um paciente que não é infrequente no nosso consultório. Mas existe. Existe e tratamento. Vocês tratam lá. Exatamente, existe tratamento, existe quimioterápicos colírios, existe obviamente a cirurgia de retirada por completo desse tumor. Então, de fato, tem que ter atenção, tem que ter o acompanhamento oftalmológico, que é ali que você vai saber se essa lesão tem característica de benignidade, como o pterígio, ou se ela tem características de malignidade, que de fato tem que ter uma urgência maior uma certa atenção também, né, doutor? Como o doutor disse, uma certa atenção com esse tipo aí. E tudo isso você tem o tratamento eficaz com todo amparato lá no Hospital de Olhos Alto Paranaíba. A gente continua no assunto pterígio, tá chegando várias perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu faço a da Beth aqui, porque chegou a pergunta do Josias. Já fiz 2 cirurgias de pterígio em cada olho e toda vez esta carne volta a crescer. Já partindo para a 3ª cirurgia em cada olho, o que devo fazer? O Josias tem 67 anos, doutor. O que acontece? O pterígio, 13% hoje dos pacientes que são operados com padrão ouro, que a cirurgia que a gente faz lá no hospital, que é com transplante autólogo e com cola de fibrina, apenas 3% dos pacientes têm a recidiva. Então a recidiva normalmente ela é infrequente. O ideal realmente de fato é fazer a primeira cirurgia com muita eficácia para evitar esse problema. Pode ser reabordado? Pode ser reabordado sim, mas a cada dia que passa fica mais complexo e o risco e a taxa de recidivar, dele voltar a crescer, aumenta. Muito bem, tá respondido. Perfeito, só um adendozinho, sim, evitar de fato o sol. O pterígio, o principal fator de crescimento dele é a exposição solar. Tá vendo, então a exposição solar o Josias tem que evitar. Vamos pegando aí as dicas. Quando eu digo que aqui a consulta é grátis, é isso. Então evitar o sol. De fato, como é que a gente protege contra o sol? Infelizmente a gente não tem o costume de usar óculos de sol. Não foi disseminado na nossa cultura de fato isso. A dermatologia a gente aprendeu que tem que passar o protetor solar, mas os olhos a gente se esquece. Como a gente protege do sol? Usando um óculos de sol com proteção de raios ultravioletas, tanto UVA quanto UVB. Isso é de suma importância. Infelizmente ele é muito frequente nos pacientes que estão expostos ao sol, trabalhadores de construção civil,
Pessoas que trabalham no campo têm essa exposição maior, mas tem que de fato evitar, colocar um chapéu que proteja, colocar um óculos de sol, para que de fato não é qualquer óculos de sol não, o doutor já citou alguns aqui. Boa noite, David Bala, tá aqui a perguntinha da nossa telespectadora assídua aqui, a Beth, manda um abraço pro Tiaguinho, grande Tiaguinho. Tiaguinho tem pterígio, quando está bem irritado, o septo nasal acima da sobrancelha fica protuso e pulando. Sabemos que o septo nasal é parte respiratória, olha que importante isso. Seria porque o Tiaguinho usa traqueostomia e não respira por vias normais, o nariz e boca, no caso, doutor? De fato, não está tão relacionado. Talvez por causa de algum excesso de ar na região, o vento, de fato a poeira ali pode piorar esse processo irritativo dele nesse canto nasal. Mas tá não certo. Por si só a traco está mais embaixo, né? Não é para ser a justificativa. Muito bem. A Sueli está perguntando aqui sobre mosca volante, se tem tratamento. É um outro tema que a gente pode trazer aqui. Mas existe tratamento? Mosca volante? Pois a gente fala sobre isso. Tratamento de fato não vai ter. Tem um laser, mas ele é muito arriscado de ser feito. Ou de fato hoje é convivência. Mas pode procurar o hospital. Só para ver se de fato é só mosca volante. Talvez tenha algum risco na retina, né? Muito bem. Boa noite, David, e ao doutor. Graças a Deus existe. É isso, tá falando aqui, ó. Parabenizando, né? Médicos que fazem o olho doente voltar a enxergar. Quero mandar um abraço pro André, tá participando com a gente. Muita gente participando aqui, doutor. É isso, coisa boa, é isso. Programa aqui, ó. Boa noite, doutor Luciano. Já consultei com você, um excelente profissional. Manda um abraço aí pra Valéria. Obrigado. Abraço, Valéria. Paciente. É isso, ó. Vamos lá. A Ellen também quer saber. Olhos secos tem cura? Olhos secos tem tratamento, obviamente, tem graus de olho seco, tem até doenças reumatológicas que estão relacionadas com esse olho seco, mas o olho seco tem tratamento, sim, e tem melhora com o tratamento. Então, obviamente que o lubrificante é o primeiro inicial, é o tratamento inicial desse paciente, é a lubrificação. Lubrificação intensa com colírio sem conservante é a melhor opção. Caso não esteja melhorando com a lubrificação, de fato tem que investigar melhor se tem alguma outra doença reumatológica em concomitância com essa doença. Outro assunto importante é a gente falar sobre esses produtos, né? Tá super em alta. O pessoal usando colírios aí, a Riveria, a gente tem que chamar a atenção da população sobre isso. Agora a gente vai falar, falta 5 minutos aqui do nosso programa, o finalzinho, sobre ceratocone. Já vou pedir para a produção colocar imagens na tela e o doutor ir explicando para o pessoal de casa sobre as imagens, o que é a ceratocone. Perfeito. Do lado esquerdo você tem uma imagem ilustrativa de um olho normal, que você consegue ver a córnea, que é esse vidrinho da frente do olho, com espessura normal, com curvatura normal. Após você tem o ceratocone, que é um afilamento, uma protusão da região da córnea, que ela vai gerar um afinamento e uma protusão. É uma ectasia na córnea, a ectasia mais frequente. Ela é uma doença encontrada na primeira fase da adolescência, em torno de 10 a 20 anos de idade, é quando ela se apresenta. Do lado esquerdo você consegue ver uma foto de um paciente com ceratocone, você consegue ver que de fato essa córnea ela tem um biquinho. Por isso que a doença chama ceratocone. Eu imaginei que seria realmente isso, um formato de cone nos olhos. Exatamente. E olha lá para você ver, esse é um reflexo chamado sinal de Munson. Acabamos de avaliar hoje, coincidentemente, tivemos um paciente com essa mesma imagem hoje no consultório. Estava acompanhado dos alunos de medicina e eles puderam acompanhar esse diagnóstico. Um paciente recente, 15 anos de idade, primeira vez que vem o oftalmologista e infelizmente já diagnosticado na primeira consulta com ceratocone avançado no olho esquerdo. Já foi até conversado com o paciente sobre a próxima imagem, sobre uma possibilidade cirúrgica. No Hospital de Olhos você se encontra os médicos especializados na área da córnea de ceratocone, temos médicos especialistas somente nessa área mesmo, que fazem essa cirurgia e fazem as demais opções terapêuticas para os pacientes. O exemplo ali é um paciente que tem um ceratocone um pouco mais avançado, que a gente coloca um anel no olho dele, a gente chama de anel estromal, e consequentemente você diminui essa protusão da córnea e consequentemente melhora a visão, melhora a qualidade de vida desse paciente. Na outra imagem você consegue ver o anel implantado, super bem implantado por sinal, um anel de 320 graus com implantação muito boa. De fato é uma doença que está muito associada com atopias. Gostaria de atentar a população em geral a não coçar os olhos, porque isso é muito importante. O principal fator mesmo de risco... Mesmo que esteja irritado, como é que a gente faz, doutor? Evitar. Na hora da irritação ali, daquela gastura... eu brinco com o paciente para coçar os olhos com o cotovelo. Tenta coçar com o cotovelo, porque realmente não pode. Não tem como. Então, essa é boa, essa dica. Coçar, tentar se friccionar de fato na borda óssea e não friccionar os olhos de fato. Porque o risco grande de desenvolvimento de ectasias na córnea, de até problemas da retina, obviamente que é mais raro, mas tem que tomar muito cuidado.
Muito bem, tá aí as imagens de ceratocone, pode voltar aqui pra gente, que o doutor deu uma explicação aí, gesticulou aqui, eu gostaria que o pessoal de casa visse essa imagem. Não coce os olhos nunca, mesmo que você esteja ali, como eu disse no linguajar popular, com aquela gastura, aquela vontade de coçar os olhos. Como é que o doutor diz? Coça com os cotovelos. Coça com o cotovelo. Não tem como, né, pessoal? Mas como que pode dar uma amenizada na irritação? Você vai fazer uma fricção na parte óssea, você vai apoiar e flexionar de fato o osso. E não fazer um movimento forte. Esse jamais. Sempre no cantinho do olho, tentar evitar ao máximo. Não é você fazer uma única vez que vai desenvolver o ceratocone. Não é nesse sentido. É uma associação, é um fator de risco para o desenvolvimento do ceratocone, que é o ato de coçar. Então, pacientes que têm atopia, que têm rinite, que têm asma, que têm bronquite, que têm a própria ceratoconjuntivite, tem um risco maior de desenvolver essa doença. É uma doença que tem uma carga genética também, em torno de 10% das pessoas com histórico familiar tem o risco de desenvolver essa doença, e é a apresentação mais típica entre os 10 a 20 anos de idade, com progressão gradativa. Ela pode ser assimétrica, pode ter um olho mais avançado do que o outro, mas de fato tem que acompanhar. Se caso houver uma suspeita durante o exame clínico, né, o exame físico do oftalmologista, é solicitado um exame chamado Pentacan. A gente tem imagens aí, produção. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Pentacan tem imagens aí do equipamento, isso, muito bem. Essa máquina é um tomógrafo. Ele faz uma tomografia da córnea. Ele avalia tanto a parte anterior da córnea quanto a parte posterior. É onde de fato a doença atua, né? Então você consegue fazer esse exame lá no Hospital de Olhos. É um exame muito moderno, é um exame que faz o diagnóstico e traça de fato a abordagem cirúrgica, onde tem que ser feito, se caso está vendo aí o manuseio, né, desse equipamento. Exatamente. O pessoal de casa está acompanhando como é que funciona o manuseio, esse equipamento de ponta, última geração, que está à disposição lá no Hospital de Olhos Alto Paranaíba, onde o doutor Luciano Regis atende. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, talvez rotineira, mas é indolor, é dolor? Como é que funciona? Não dói? O exame não dói nada, não. Você não vai precisar nem pegar colírio para dilatar o olho, porque às vezes o paciente fica com medo de oftalmologista por causa... que eu te perguntei, né? Por causa do colírio. Vou no oftalmologista, pinguei o colírio, saí de lá sem enxergar nada. Isso é uma questão muito frequente. Esse exame não precisa nem pingar o colírio, a gente só vai apagar a luz da sala, deixar o ambiente um pouco mais escuro, e ele vai fazer uma leitura tanto da parte anterior quanto da parte posterior da córnea. Ele projeta vários gráficos que a gente consegue avaliar e definir o diagnóstico do paciente. E o pós também é tranquilo? Não, esse equipamento é tranquilo, é como se fosse uma foto. O pessoal tem um certo receio no oftalmologista, depois voltar para casa, não ficar um tempo em repouso, que não consegue enxergar e tudo mais. Doutor, o nosso tempo aqui está acabando, foi um prazer recebê-lo aqui, espero que seja o primeiro de muitos pra gente falar, vamos marcar pra gente falar sobre os cuidados aí com esses tipos de produtos que estão à venda, principalmente de forma até irregular na internet, que vem prejudicando a visão de muita gente. Perfeito. Desejo ao doutor um Feliz Natal, Ano Novo, convido o pessoal para conhecer lá o Hospital de Olhos do Alto Paranaíba, onde fica, redes sociais, fique à vontade. Perfeito, convido a todos para conhecer o hospital fica localizado na Rua Maestro Randolfo, 125, hospital bem montado, hospital moderno, hospital aconchegante, acolhedor, com tratamento humanizado. Aguardamos todos vocês lá. Caso precisar de uma consulta oftalmológica, de uma avaliação, de uma cirurgia, você encontra tudo em um só local. Muito bem, onde fica mesmo? Rua Maestro Randolfo, 125, no centro. Tem nas redes sociais também? Tem nas redes sociais, Hospital de Olhos, no Instagram, Hospital de Olhos Alto Paranaíba. Nós temos o nosso site também, Hospital de Olhos Alto Paranaíba.com.br. Fica mais fácil por lá. Leve o meu abraço de toda a família aqui do Mais Saúde, a toda a família lá do hospital, tá bom? Obrigado, valeu. Feliz tchau, boa noite. Ano Novo, a gente se encontra em 2025. A você de casa, já vou desejando aqui Feliz Natal, Feliz 2025. Obrigado por ter passado esse ano comigo aqui no Mais Saúde, no Opinião Regional. Vou pegar aí 30 dias de férias. A partir do dia 7, já volto aqui no Mais Saúde novamente, levando muita informação para vocês. Tudo de melhor, tudo de bom. Vamos cuidar da nossa saúde sempre. Valeu, até o próximo programa. Até 2025.